Alô galera, aqui é o Pasco e vamos para a leitura de mais um capítulo do livro A Vida em Ciclos? Vamos fazer assim, a gente vai direto para a leitura do livro e daí lá no final a gente faz alguns comentários sobre o capítulo, beleza? Vamos lá. A bicicleta e a preparação meteórica. A bicicleta que usei na minha viagem foi uma Tuniner, que ganhei da Caloi meses antes. Essa foi a primeira MTB 29 produzida no Brasil. Para quem não tem familiaridade com as 29, elas possuem aros maiores que as convencionais 26 tradicionais das mountain bikes. Na época, uma novidade no mundo da bicicleta. Menos ágil que as usuais 26, mas com desempenho infinitamente superior em longas distâncias. Isso sem falar na versatilidade. O aro 29 é o mesmo tamanho dos aros 700 utilizados nas bicicletas de estradas, road bikes ou nas bicicletas urbanas. Graças a essa versatilidade, bastava colocar um pneu liso que poderia rodar no asfalto, aumentando significativamente meu desempenho. Dias antes da minha viagem, percebi que meu quadro estava desalinhado. Fui então até a fábrica da Caloi em Atibaia, e lá constatamos que o problema era no lote inteiro de quadros dessa bike. Resolvemos trocar por um novo, mas antes o alinhamos na mão, usando equipamento de alinhamento e martelo de borracha. Além disso, eles me arrumaram um jogo de novos de pneus de Kevlar e câmeras para levar de reserva. Até porque teria certa dificuldade em comprar pneus para ela caso tivesse problemas na estrada, já que as bicicletas 29 eram novidade no Brasil em 2010. Na época, a Renata Falzoni tinha patrocínio da Levorin, a maior empresa especializada em pneus para bicicleta, e ela me arrumou um jogo de pneus Slick 728C. Na época, um protótipo em Kevlar que a empresa estava pensando em comercializar. A Levorin é conhecida no Brasil por fabricar pneus para bicicletas de baixo valor agregado. Até então não possuía uma linha de produtos de alto desempenho e lá fui eu testar o pneu. Como pedalaria a princípio cerca de 1.500 km em asfalto antes de entrar no Pantanal, resolvi sair com esse pneu de São Paulo. Falo muito desse pneu durante a viagem, mas no geral ele foi mais do que aprovado. Tanto é que eles duraram mais 2 anos em minha bicicleta, mesmo depois do corte que ele sofreu no primeiro dia. Mas não precisava apenas da bicicleta, a lista de equipamentos necessários era enorme, a começar pelos bagageiros. O traseiro foi mais fácil de encontrar, comprei por R$ 65 numa loja no centro, mas tive problemas para instalar por causa do freio a disco. Infelizmente a Caloi ainda peca em preparar seus quadros para receberem bagageiros, ao menos era assim na época. A maioria das MTBs de grandes fabricantes vem com furação de bagageiro no quadro de fábrica. Foi complicado instalar o bagageiro na bicicleta, teria que ter comprado um mais específico, próprio para bicicletas com freio a disco, mas na época isso era uma mosca branca. O que eu deveria ter feito desde o início era mandar um ferreiro fazer um bagageiro sob medida. Ficaria mais caro, mas seria mais confiável, ainda mais devido à quantidade de bagagem que iria carregar. No final das contas, acabei fazendo uma gambiarra com a ajuda dos mecânicos da Caloi, conseguimos arrumar uma espécie de espaçador e instalamos o bagageiro de um modo que ele não encostasse no sistema de freio a disco. Já o dianteiro eu precisava produzir artesanalmente, então corri atrás do meu amigo, o Juliano, o mesmo da geladeira. No sábado, 13 de novembro, dia que pretendia iniciar a minha viagem, passei na casa dele com a bike. A princípio ele estava relutante, pois não tinha ideia de como produzir o bagageiro. Entramos na internet, vimos algumas imagens de bagageiros dianteiros e pensamos numa forma de produzir rapidamente. Assim, com os materiais que ele possuía em sua oficina, ele montou um bagageiro em poucas horas. Enquanto ele ficou produzindo o bagageiro, saí correndo atrás das últimas pendências e quando retornei à noite na sua casa, lá estava o meu bagageiro, limpo e pintado. Ele usou 2 barras de ferro cilíndricas, soldou 3 chapas de ferro na base superior e 4 barrinhas cilíndricas na base inferior, sendo 2 para usar como base para fixar o bagageiro na bengala do amortecedor e as outras para prender as travas do alforge. Toda a fixação era feita com abraçadeiras, comprei 10 por 50 centavos cada. Mais tarde fui perceber que deveria ter gasto um pouco mais e comprado abraçadeiras de aço, e não de ferro como eram aquelas. De qualquer forma, o protótipo ficou muito bom, deu até menos problemas que o bagageiro traseiro. Na casa do Juliano estavam vários ciclistas da Zona Norte. Encontrei o mestre Odir, do blog As Bicicletas, e lá ele me ensinou a fazer um espiriteiro usando uma lata de cerveja, algo que acabei usando na viagem, apesar de ter levado também um fogareiro de gás butano. Também encontrei o Felipe César de Aracaju, do site Pedais pelo Mundo. Coincidências que fazem a gente pensar que realmente há outras forças agindo em nossas vidas. Durante a semana da preparação, conversei com meu amigo Palmas, que representa a rede Scampa, e ele ficou de me dar uma de suas redes para levar na viagem. Devido à correria da última semana, não consegui passar na casa dele no Butantã, na Zona Oeste, uns 20 km de mim na Zona Norte. E decidi que não levaria sua rede na minha viagem.
Por sorte, o Felipe tinha uma rede campa que ganhou do próprio Palmas. Como ele ficaria mais alguns dias em São Paulo, me deu sua rede para depois pegar a minha direto com Palmas. Na continuação do livro vocês verão o quanto esse encontro inusitado me salvou. Com a bicicleta pronta, problema dos bagageiros resolvidos, hora dos alforjes e do que eu colocaria dentro deles. No mês anterior, eu e a Renata Falzoni havíamos recebido da Curtlo 2 pares de alforje para usar na viagem do Vale Europeu. Quando passei na casa da Renata para pegar os pneus, aproveitei e peguei os alforjes que ela havia recebido. Isso já me garantiu 2 pares que usaria na viagem. Além dos alforjes, ganhei camisetas de ciclistas, sendo 2 de manga longa e uma calça e 2 bermudas de ciclistas. As camisetas eram bastante confortáveis e também tinham proteção UV. Tomei tanto sol nas camisetas de manga longa, as que mais usei, que desbotaram. Com essas roupas a Curtlo, quando vinha uma chuva pela frente, apenas colocava a capa nos alforjes e encarava a chuva. Quando avistava um rio ou cachoeira, tirava o boné legionário, o óculos e entrava no rio com roupa e tudo. Bastava uma torcida na camiseta, em pouco mais de 15 minutos estava novamente seco. Isso ocorria mesmo em dias não tão quentes, pois as camisetas eram de uma malha que não retinha líquido e eliminava o suor rapidamente. Nesse caso a água, mantendo o corpo sequinho. Falando em entrar numa cachoeira de roupa e tudo, não posso deixar de incluir o calçado nessa história. Minha amiga Vanessa Tordino, mais uma dessas pessoas que ajudei na sua introdução ao mundo da bike, estava de viagem marcada para São Francisco e perguntou se eu queria algo de lá. Pedi uma papete com clipe. Sabia que isso existia lá, mas não imaginava que ela encontraria. E não é que ela encontrou? Assim que retornou de viagem, me trouxe aquele presentão. E foi um presente mesmo, pois ela nem quis cobrar. Usei essa papete na maior parte da minha viagem, principalmente nos dias quentes, ou seja, quase todos. Foram várias vezes que entrei de roupa, papete e tudo em rios e cachoeiras. Um dia antes da viagem passei na loja Mundo Terra e gastei uns R$1.000 em equipamentos. Lá comprei um kit compacto com panelas, um fogareiro que desmontado fica menor que um copo, botijão de gás butano e uma bateria solar que eu usaria para carregar o celular e equipamentos eletrônicos. Dos R$1.000, 600 foram para esse carregador solar e sem dúvida foi minha pior aquisição. Havia colocado um cubo a dínamo da Shimano na minha bicicleta. Minha intenção era armazenar a energia da minha pedalada para carregar uma bateria de no break e dela mandar energia para o meu celular. Até fazia sentido, mas infelizmente o sistema de captação de energia não funcionou como eu imaginava. Também recebi uma ajuda do Adilson, da Maré GPS, que me emprestou um GPS e um excelente suporte de guidão para colocar tanto no celular como no GPS, além de um rastreador via satélite. Com esse rastreador, qualquer pessoa poderia saber minha posição em tempo real pela internet, mesmo se estivesse num local sem sinal de celular. Além de ser útil durante a viagem, ajudou a manter os amigos e familiares tranquilos. Mais ou menos tranquilos, pois como toda tecnologia é sujeita a falhas, comigo não foi diferente, como vocês poderão conferir quando chegarem ao capítulo de Brasília. Queria comprar uma barraca mais leve, mas acabei levando a minha barraca antiga com cerca de 5 quilos. No final das contas, ela mais passeou pelo Brasil do que foi aberta. Faltavam diversos detalhes para iniciar a viagem, mas o dia 13 havia chegado, e se adiasse mais um dia, possivelmente teria desistido. Adiei ao máximo a minha partida naquele dia, na esperança de ver minha ex-mulher chegar em minha casa com meu filho para me despedir deles, mas ela sequer deu sinal de vida. Já era sábado, havia passado a madrugada em claro, apenas arrumando a bicicleta e as bagagens, sozinho e completamente desolado. Às 5 da manhã do dia 14 de novembro de 2010, a bicicleta estava pronta, só faltava subir nela e cair na estrada. Não dava mais para voltar atrás. Apesar de ser uma idiotice, até aquele momento ainda tinha esperanças de que minha ex surgisse, mas ela não apareceu, então às 6 da manhã, chorando, eu parti. Parti para o maior desafio da minha vida, mas mal sabia que estava partindo para uma nova vida. Bem, gente, esse foi mais um capítulo aqui e a partir de agora a gente vai começar a viagem propriamente em si. Esse livro, como eu disse, eu comecei a escrever em 2010, terminei em 2016 e mesmo assim ainda encontro erros de português, erros de concordância. Então o que eu vou fazer aí mais pra frente, eu acho que eu vou, antes de republicar ele, uma nova edição, vou fazer uma nova revisão do livro e possivelmente alterar algumas coisinhas. Beleza? Então é isso aí, vamos continuar, vamos acompanhando, toda quinta-feira tem vídeo aqui, toda quarta-feira tem vídeo de cicloviagens nossa, a gente vai tentar preencher os outros dias da semana aí com outros temas. Espero que vocês continuem acompanhando aí essa viagem com a gente, beleza?
Então é isso aí, um abraço. Se não tá inscrito ainda, se inscreve aí, dá uma força aí pro Páscoa. Tem que ter moral, até mais. tem que ter moral. Pra andar de bicicleta